com os fatos que irão ser apresentados. Outro dia, eu estava em uma determinada igreja e o pregador usou essa técnica. E eu observei que ele cometeu 2 erros graves. Primeiro, a sua introdução não pode passar de 10 minutos. Tem que ser breve, brevidade, no máximo 10 minutos. E ele usou quase 30 minutos apresentando um fato que é noticiário nacional, a crise dos aeroportos. Ele passou quase 30 minutos apresentando esse fato. E quando o segundo erro que ele cometeu foi que quando ele foi relatar o fato, ele errou o nome do ministro, o nome de um ministro. Quer dizer, ele cometeu 2 erros graves: tempo e não passou o fato, a notícia da vida diária, na sua fidelidade. Então, quando usar essa técnica, cuidado, passe os fatos realmente como eles aconteceram. Outra técnica que você pode usar, 4ª técnica, é observar o texto bíblico. Observar atentamente o texto bíblico e ver se há alguma novidade na própria passagem. Algo na passagem, no texto bíblico, que chamou muito sua atenção. Por exemplo, Jesus perante Pilatos. Naquele momento em que Pilatos vira para Jesus e diz: o que é a verdade? Todos os textos bíblicos têm algo que realmente vai lhe chamar muito a atenção. É exatamente isto que lhe chamou a atenção. Você tira e faz a sua introdução. Queridos, nós sabemos que o sermão precisa causar impacto, precisa impactar a sua plateia. Para que isto aconteça, é necessário que tenha uma argumentação lógica, que haja perfeita unidade. A mensagem precisa ser clara, a mensagem precisa ser colocada de tal forma que todos possam entender, do homem mais simples, do analfabeto, do semi-analfabeto, até o PhD, o doutor, todos precisam entender. Por isso a mensagem tem que ser clara, a mensagem tem que ser objetiva. A mensagem precisa ser apresentada com ideias organizadas, de formas bem ordenadas. Por isso que você está aprendendo os passos para desenvolver o seu sermão. A introdução é exatamente essa entrada do sermão. É a introdução que revela o assunto do sermão. É a introdução que faz com que os ouvintes comecem logo a pensar sobre o assunto que vai ser exposto. É a entrada do que se pretende dizer. É a introdução. Esse momento em que você vai anunciar o que você pretende pregar. A introdução, ela tem que despertar a atenção dos ouvintes. A introdução tem que despertar o interesse dos ouvintes no sermão. Uma outra técnica que você pode usar para despertar o interesse e que nunca vai falhar é você usar uma ilustração. Uma ilustração. Spurgeon dizia que até as crianças abrem os olhos, os ouvidos e um grande sorriso quando contamos uma história. Use uma ilustração. Eu, por exemplo, quando estou pregando sobre Marcos 16:15, eu uso uma ilustração que o pastor Custódio Rangel me contou a ilustração, mas essa eu uso quando falo sobre milagres. Eu uso Marcos 16:15, eu uso aquele fato daquele soldado valente que foi ferido na guerra e que quando chegou ao hospital ele pediu para tomar um remédio para nunca mais acordar, e a enfermeira não quis lhe dar o remédio,
Imediatamente a enfermeira passou a situação para o médico, e o médico escreveu uma carta para o rei Jorge, relatando o fato do soldado valente que não mais queria viver. E aquele soldado estava moribundo quando recebeu um telegrama do rei Jorge, dizendo: o seu rei precisa de ti. Quando o moribundo leu aquele telegrama, imediatamente ele se restabeleceu as suas forças. Uma ilustração, um fato que aconteceu, e que imediatamente eu faço uma aplicação. Eu digo: o seu rei, o rei dos reis, o Senhor Jesus, ele precisa de você. Você é especial para Jesus. Foi a você que ele deu a ordem de ir pregar o evangelho a todas as criaturas. Então veja como é importante uma ilustração. Você pode introduzir a sua mensagem com uma ilustração e depois plantar o tema ao qual vai ser estudado naquela noite ou naquele dia. Outra situação, por último, você pode também usar como ilustração o contexto histórico. O contexto histórico. Cada passagem tem o seu contexto histórico. Portanto, conte com as suas palavras. Com as suas palavras. Declare de modo simples qual a matéria que vai ser estudada. Com as suas palavras, você conta o contexto histórico. O objetivo, quando você conta com o contexto histórico, é exatamente fazer com que os ouvintes entendam melhor o assunto do sermão. O objetivo ao contar o contexto histórico com as suas palavras é o de que o ouvinte entenda melhor o sermão. Não esqueça que cada contexto histórico, cada passagem bíblica tem o seu contexto histórico. Você faz uma leitura do contexto. Pastor Simeão, o que é contexto? Contexto, queridos, são as palavras que vêm antes ou depois da passagem que queremos interpretar. Repetindo, contexto são as palavras e os versículos antes e depois do texto que queremos interpretar. Então, uma outra forma de fazer a sua introdução é contar com as suas palavras o contexto histórico. Não esqueça que o objetivo da introdução é ganhar o coração do ouvinte. E para você ganhar o coração do ouvinte, você tem que ganhar o seu ouvido e a sua mente. Queridos, concluindo essa parte de introdução, é uma parte que requer muito a atenção do ouvinte. Você tem que ganhar a atenção do ouvinte. Eu quero que você entenda o seguinte: a introdução, ela tem que ser anunciada com brandura. Com brandura. Você precisa anunciar de uma forma que as pessoas tenham prazer em estar ouvindo a introdução.